e vou explicar como que vocês vão fazer. Hoje até atualizei, né, que eu pensei, não, por mais assim, tá tudo lá no material, né, mas vamos ajudar, vamos direcionar para vocês verem como é que faz. Então, iniciando a nossa aula, na verdade, um atendimento, uma explicação sobre o trabalho. Do dia 27/7, de IHC. Então, gente, aqui eu já estou com ele aberto. Vou colocar aqui para projetar também. E foi. Estão vendo aí minha tela? Sim. E vocês estão me escutando bem? Tá chiando muito? Tá muito ruim? Não, só na hora que a senhora para de falar que chia, mas na hora que a senhora tá falando não chia, não. Tá. Então tá bom. Gente, aí, esse trabalho, deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui no mudo. Não. Aqui, isto. Tá, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o trabalho 5, ele é um trabalho sobre introdução à avaliação. É um trabalho onde vocês vão ler o material, né, e vão sintetizar. Tem algumas questõezinhas aqui para vocês responderem. Eu coloquei aqui algumas questõezinhas aqui, algumas perguntas, coloquei aqui o link do material. O link do material, ele tá lá tanto naquela parte dos encontros, quanto aqui das atividades, tá? É o mesmo material, se vocês tiverem observado, eu só puxei aqui porque eu achei que ficaria mais fácil, né? Porque quando a gente fala assim, tá no material, mas de onde, né? Eu só coloquei ele aqui, mas é o mesmo material de leitura desse módulo. Mas eu quero falar dessa tarefa 6 aqui, ó. Vocês já deram uma olhada para a tarefa 6 de HC? Eu dei uma olhada, mas não cheguei a fazer ainda não. Uhum. Sim, é porque essa tarefa, ela demanda um tiquinho de coisa, tá? Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês qual que é essa tarefa. Plano de trabalho. Lembro que a disciplina de HC, ela não tem prova, né? Mas eu falei, tem 2 projetos importantes. Um projeto é o protótipo, que vale 20%. Tem as tarefinhas, né? Teve um seminário também. E tem também uma outra tarefa que é avaliação. Qual escrito errado aqui, né? Faltou um A. Então, assim, uma tarefa avaliação, o que é isso? Né? É prova, não é prova? É porque em HC a gente fala sobre avaliação de interface, tá? Então, essa tarefa é para fazer a avaliação de interface, não é que nós vamos fazer prova, avaliação, não é isso. Então, ela vale 25%, então vale um tanto substancial, né? Tem aí uns 11 dias, se eu não me engano, dá para estender o prazo um pouco, tá? Dá para estender um prazo um pouco. Ela é a penúltima tarefa, eu coloquei ela penúltima justamente por causa disso, que se precisar estender, né, eu posso estender um pouquinho. Aí a gente vai ter aqui no módulo 7, que é o próximo, também mais uma tarefinha, mas valendo 10%, que é sobre a ISO 9241. E aí depois a gente tem no módulo 8 a avaliação final, que é para aqueles que não conseguirem aprovar aí com essas notas aqui, certo? Então, assim, só para vocês entenderem que essa tarefa é muito importante, tá? Não deixem de fazer essa tarefa. E assim, vai ser um trabalho em conjunto, a várias mãos, tá? Todo mundo tem que ajudar uns aos outros. Só que cada um vai ter o seu próprio tema. Aí, a primeira coisa a ser feita é escolher um produto interativo para avaliar. Aí, no caso, eu preciso que vocês escolham e me informe, porque não pode ter 2 pessoas fazendo do mesmo, né? Então, eu coloquei aqui algumas categorias, site de vendas. Aí, se você fala assim, eu quero fazer do site das Americanas, por exemplo, ou da Amazon, tá? Pode ser. Aí, aqui, AVA, ambiente virtual de aprendizado, né? Se você quer fazer sobre o Moodle, por exemplo. Tem também site de serviços do governo e app de serviços do governo.
né? O governo lançou vários serviços, né? Várias coisas através de aplicativo de celular. Então, você pode ter documentos, você pode acessar informação sobre o seu veículo também, né? De multa, tem bastante coisa, tá? Tem um recente, o SouGov. Nossa, tudo que vai fazer agora nas coisas do governo, você precisa desse SouGov. Portal de uma universidade ou instituto, um site de um fornecedor de software, por exemplo, da Microsoft, um app de mapas e navegação, tipo Google Maps, ou então o Waze, ou outro que você conheça, um player ou streaming de música e uma rede social, tá? Essas são as categorias. Então, cada um vai escolher um aqui, cada um vai pegar um, certo? Aí, depois que escolheu, vem o trabalho em si, né? O que é o trabalho? O trabalho é avaliar esse produto. Ah, mas como é que eu vou avaliar? Eu nem sei por onde começar, né? A avaliação, ela tem alguns formatos, tá? Ela tem algumas maneiras de se fazer a avaliação. Tem uma maneira que essa nós não vamos conseguir fazer, que é assim, através da observação. Através da observação, o profissional, o especialista em HC, ele vai ficar próximo, né, a pessoa que está usando o software ali, o produto interativo, e vai ficar observando, tá? Geralmente isso é feito em ambiente controlado, em laboratório, né? Então eu não vou cobrar que vocês façam essa por motivos óbvios. A gente não tem como se reunir para fazer isso, né? Mas dentro desse tipo de avaliação, também cabe um recurso que esse nós vamos utilizar, que é assim, a pessoa vai fazendo ali a avaliação, vai fazendo, e o profissional que está conduzindo o teste, ele vai ver o que a pessoa está fazendo, mas ele também depois vai perguntar. Ah, porque não durante, né? Mas às vezes é depois, ou então é pedido para a pessoa que ao mesmo tempo que ela está fazendo, ela vai falando, né? Ela vai falando qual que é o sentimento dela, o que ela está pensando, né? Então, a gente vai usar esse recurso, mas a gente vai usar na forma de anotação. Então, tem esse formato de observação, que é feito geralmente em teste controlado, laboratório, e aí o usuário ele vai passar a percepção dele também, né, uma complementação do teste. Você também pode fazer o teste somente por meio dessas observações do usuário, tá? E a gente também pode elaborar um questionário em que a gente vai realmente perguntar, a gente vai induzir esse usuário a responder certas coisas. Então, a gente vai fazer uma mescla desses tipos de teste. Vamos lá, como é que vai ser isso? Então, primeiro, você vai elaborar o teste ou o experimento para avaliação. Então, por exemplo, eu peguei aqui rede social. Rede social, o que eu vou? Eu vou elaborar um conjunto de atividades que esse usuário vai ter que fazer nessa rede social. Então, por exemplo, eu vou avaliar lá o Instagram. Então, primeira coisa, esse usuário, ele precisa se cadastrar. Ele vai se cadastrar, ele vai criar um login. Depois ele se cadastrar, ele precisa postar um conteúdo. Depois ele precisa conversar com alguém. Então, eu vou dar umas tarefas para esse usuário e ele vai fazer essas tarefas. Tá? Então, a sua primeira parte aqui desse trabalho, depois que fez a escolha, é elaborar esse teste, elaborar esse experimento, que são as tarefas que o usuário vai fazer. Então, ele vai fazer isso, depois isso, depois isso. Então, vai ser tipo isso aqui, ó, que eu coloquei aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai especificar quais as tarefas que ele vai realizar ali naquele seu produto interativo. Ah, eu vou usar o Spotify, por exemplo, né? Tá aqui o Spotify. Então, eu vou pedir para o usuário testar. Ele tem que cadastrar uma conta, ele tem que depois criar uma playlist, depois ele tem que descobrir novas músicas, depois ele tem que adicionar a música lá do, sei lá, de um cantor aí, né? A música do latino. Aí você pede para ele fazer coisas e ele vai ter que fazer. Nesse experimento, a gente vai especificar um tempo. E aí a gente vai pedir para cada um medir o tempo, então tem que fazer com o celular na mão, né, gente? Fazer a atividade com o celular na mão, ou então quem estiver fazendo um app de celular vai estar com um cronômetro, sei lá, no computador, por exemplo, e vai cronometrando o tempo de cada atividade. Tá? Esse tempo ele vai ser importante. Então, a tarefa vai ser dada, a tarefa tem que ser cumprida ali, e o tempo tem que ser medido.
Então, depois que você elabora esse experimento, aí você vai elaborar também um questionário sobre a execução, em que o usuário ele vai informar qual que é o sentimento dele, né? Então, por exemplo, ele está fazendo aqui, aí tocou o telefone, ele foi interrompido, aí ele não sabia de onde continuar, ele se perdeu, ele se sentiu perdido, né? Quer dizer, o que significa isso? Se ele se sentiu perdido, então existe alguma dificuldade em aprender esse aplicativo, ou existe alguma dificuldade, existe baixa consistência, né? Então ele tem mais dificuldade para aprender porque não tem consistência. Então, você vai elaborar esse questionário perguntando para o usuário se deu tudo certo, de como que ele foi, se ele teve intercorrência, se ele conseguiu interagir normalmente com esse aplicativo. E depois, são 2 questionários, tá? Então, a primeira coisa que você vai elaborar é o experimento com as atividades. O segundo é um questionário perguntando das sensações, do que houve, como que foi, porque às vezes ele não conseguiu fazer o experimento adequadamente. O terceiro é um questionário em que você vai tentar ver os aspectos de HC. Então, você vai olhar as metas de usabilidade, metas decorrentes da experiência do usuário, e aí você vai perguntar para esse usuário, mas tem que tomar cuidado, que você não pode perguntar pelas metas em si, porque o usuário ele não vai entender das metas. Então, você vai perguntar, tipo, isso daqui, ó. Você teve medo, receio de realizar alguma ação no sistema? Essa pergunta aqui, ela está me dando qual informação? É a meta segurança, a meta de usabilidade e segurança. Porque quando a gente fala de segurança em HC, a gente não está falando de segurança da informação. A gente está falando da segurança do usuário em interagir com o produto. Tá? Então, por exemplo, se ele fica com medo de clicar no botão e sumir tudo, apagar tudo, o que significa isso? Significa que o aplicativo, o produto, não é seguro, ele não passa segurança para o usuário. Então, você vai fazer um questionário perguntando sobre as metas de usabilidade, sobre as metas decorrentes da experiência do usuário, aí o usuário vai responder. De preferência que nesse questionário seja uma nota, tipo assim, você se sentiu seguro, teve medo de realizar uma ação no sistema? Aí ele vai dar uma nota de 1 a 5. Né? E quanto maior a nota, mais segura ele se sentiu, por exemplo. Tá? Então, explica direitinho para o usuário e aí ele vai marcar lá o que ele achou. Então, assim, aqui nesse questionário, ó, nesse segundo questionário, eu acredito que umas 4 perguntas no máximo você vai estar colocando aqui. Aqui, acho que até umas 6 atividades é razoável, mas depende muito, né? Tem muita variação aí nos produtos, tá? Então, dependendo do produto, vai ser só umas 3 atividades, já outros produtos vai ter umas 10 atividades. Aí, aqui nesse questionário, ele vai ter bem, assim, umas 15 perguntas, umas 10 a 15 perguntas, né? Porque são 6 metas de usabilidade, mas você pode perguntar aí umas 6, pelo menos, metas decorrentes da experiência do usuário. O que é a meta decorrente da experiência do usuário? Ah, é bonito, é elegante, é agradável, é satisfatório, é empolgante, tá? Isso é meta decorrente da experiência do usuário. Aí vem a parte interessante. Quem é que vai responder esse questionário? Os colegas da turma. Então, você vai fazer o teste de cada um dos seus colegas, né? O colega vai falar lá quais são as tarefinhas que tem que executar, você vai executar essas tarefinhas, vai anotar o tempo e vai mandar de volta para o colega, tá? Pode realizar teste também com outras pessoas. Ah, eu quero testar, vou testar aqui meu irmão, né? Meu amigo, pode ser também. E aí você vai fazer um relatório explicando tudo, né? Você vai falar qual o tempo médio que foi gasto nas atividades, você pode calcular o desvio padrão, se você achar interessante, e é interessante, né? E analisar as metas de usabilidade decorrente da experiência do usuário. Então, por exemplo, você fez o teste ali com 4 pessoas. Aí dessas 4 pessoas, todas elas falaram que o sistema ele é agradável, tá? Então, provavelmente ele é realmente agradável. Eu coloquei aqui para vocês o slide da aula que fala sobre isso.
tá aqui, que fala das metas de usabilidade, ó. Essas são as metas de usabilidade. E essas são as metas decorrentes da experiência do usuário, tá? As metas de usabilidade, você vai colocar todas. Agora, metas decorrentes da experiência do usuário, não precisa colocar todas, depende do tipo de aplicativo, do tipo de recurso. Deixa eu pegar elas aqui, tem um quadro também, que elas aparecem aqui. Não é esse quadro. Aqui a gente tem a explicação de cada uma das metas, este quadro aqui. Não, aqui está só as metas de usabilidade. Acabou. Mas a experiência do usuário está aqui nesse quadro também. Tá tudo isso aqui. Divertido, emocionalmente adequado, compensador, incentivador da criatividade, esteticamente apreciável, motivador, proveitoso, interessante, agradável, satisfatório. Então, todas essas daqui são metas decorrentes da experiência do usuário. Certo, professora, mas não sei se eu entendi direito, não, o que é para ser feito. Então, tá, vamos ver um exemplo. Vamos ver um aqui. Bom, então o que vocês vão fazer, né? Vocês vão dizer qual que é o produto, vamos descrever aqui o método de avaliação, as tarefas, então aqui, por exemplo, abrir um arquivo, postar uma pergunta no fórum, tá? Essas são as tarefinhas, é coisa simples, que vocês vão pedir para as pessoas fazerem, no caso, os colegas de vocês. Enviar um arquivo de atividade no site, responder um questionário, aí depois vem o resultado da avaliação. Né? Lembrando que tem que fazer aquele questionário perguntando de como que foi como que foi o processo de fazer essas tarefas aqui, ó. Tem que fazer um questionáriozinho, porque às vezes o usuário vai falar lá, eu gastei 10 minutos para fazer isso, mas por que gastou 10 minutos? Aí esse questionário é para perguntar isso para ele, né? Como que foi a execução das tarefas? Você teve alguma intercorrência, alguma coisa te atrapalhou na hora que você estava fazendo? Né? Teve algo que aconteceu? Por exemplo, eu não achei o botão tal, não conseguia encontrar. Então, é esse tipo de coisa que vai ter nessa segunda parte. Aí, o tempo, né? Você vai colocar o tempo para cada usuário, mas não é necessário fazer assim, mas é fácil fazer na forma de uma tabela, né? Tarefa 1, usuário 1, tanto tempo. Né? Usuário 2, tanto tempo. Usuário 3. Aqui. Metas decorrentes da experiência do usuário, aí você calcula a média, né? Então, por exemplo, um deu 3, o outro deu 4, o outro deu 5. Pega essas 3 notas, soma e divide. Pronto. E aí você vai relatar o que você observou. Então, por quê? O que os usuários reclamaram? O que eles falaram? Então, é mais ou menos esse aqui. Esse aqui está quase completo. Faltou só um pedacinho. Gente, perguntas? Não, até o momento tá tranquilo. Tá? Caso haja dúvida na hora de realizar, caso vocês queiram que eu dê uma olhada no questionário, quer dizer, no questionário antes de enviar o questionário, né, saber se é isso mesmo, tá? Pode me mandar, tá? Pode me mandar até lá no grupo No mesmo. caso, você falou que é para cada um tá escolhendo um tema de sugestão, né? Igual você deu as dicas aí. No caso, é para te falar o que a gente escolheu no privado? Pode colocar lá no grupo. É melhor Pode ser no grupo mesmo? Isso, porque aí todo mundo vê o de todo mundo, tá? Porque cada um vai pegar um diferente, né? Aí, gente, na hora de fazer o relatório, você vai colocar no relatório também, porque você tem que mandar para os colegas. Os colegas, ao mesmo tempo que eles estão conduzindo a avaliação, eles também vão ser as pessoas que vão auxiliar na avaliação dos outros, tá? Então, você tem que fazer o teste de todo mundo. Gente, não façam um teste que a pessoa vai levar, tipo assim, 1 hora para fazer,
certo? Então, são algumas tarefas, não pode ser básico demais também, mas eu acho assim, 15 minutos, eu vou gastar 15 minutos para fazer o de cada colega. É razoável, a turma não é grande, são poucas pessoas, né? Então, assim, 15 minutos no máximo. É o ideal de 6 a 15 minutos, certo? Para cada um. Então, aí você coloca no relatório, olha, meus colegas tal, tal, tal fizeram, né? Fulano de tal não fez meu teste. Porque aí você tem que quantificar, se você não tiver muitos usuários que fizeram o seu teste, aí o seu teste fica prejudicado, né? A sua avaliação fica prejudicada. Então, são duas partes, né? Você tem a parte que você faz o seu teste, manda para os outros, depois você analisa os resultados, e você tem a parte que você vai fazer os testes que os colegas te mandarem fazer, né? Então, se alguém escolhe lá, por exemplo, do Spotify, aí vai te mandar as tarefinhas que é para você fazer lá no Spotify, que você vai gastar desse tempo aí, ó, 6 a 15 minutos, igual eu falei. Então, você vai fazer o que está pedindo, depois você responde os questionários e envia para o colega, tá? O questionário, inclusive, gente, esse questionário de metas de usabilidade da experiência do usuário, ele pode ser até em comum, tá? Vocês todos da turma podem trabalhar num único. Eu acho que até o outro questionário, tá? Eles podem ser em comum, vocês podem entrar no acordo, fazer lá no Google Docs, né? Aí todo mundo dá sugestões, aí se vocês quiserem que eu dou uma olhada antes de prosseguir, né? Aí depois, se alguém quiser adaptar o seu para o seu software, né? Pode também, tá? Agora, a análise, a elaboração das tarefas aí é individual, né? Aí não tem jeito que cada um vai ficar com diferente. Entendido? Como é que funciona? Tá? E vamos ajudar uns aos outros. É um trabalho de cooperação, depende de todo mundo. E assim, tem tempo, mas não tem tempo demais, né? A gente não pode deixar para fazer lá pro final de agosto, que aí já não dá tempo, porque as aulas terminam dia 28. Mas eu tenho que fechar a nota antes disso, certo? Então já vamos, ó, já pegar, já começar a fazer, que logo já tá chegando o dia de entregar. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, no caso, aquele outro lá que eu tinha mostrado primeiro, ele é só para estar respondendo as perguntas, né? Esse outro que já é para fazer a elaboração. Isso. Tá? Então, duas partes. Você vai elaborar as atividades, manda para o seu colega, aí depois você responde o dos colegas, né? Você não precisa, assim, eu tenho que avaliar o meu, né? Uma coisa que vocês podem estar pensando, eu também vou fazer? Não, você vai fazer como test drive. Por exemplo, eu escolhi avaliar o Spotify. Aí eu vou pedir pro usuário, né, que tá me ajudando na avaliação do software, eu vou pedir para ele criar uma playlist. Aí nessa playlist eu vou pedir para ele adicionar certas músicas lá, vou pedir para ele adicionar 3 músicas nessa playlist. Então, assim, para não ficar um negócio perdido demais, como que a gente faz? A gente estabelece lá um tempo. Para criar uma playlist, 20 segundos, por exemplo, ou 30 segundos, eu estou só chutando valores. O usuário deve gastar 30 segundos. Não é só isso, né? Porque leva um pouquinho mais de tempo. Mas vamos dizer 1 minuto, então fica melhor. Ele vai gastar 1 minuto para criar essa playlist. Para adicionar as músicas, ele vai gastar cerca de 1 minuto também. Então, quer dizer, cada atividade dessas, 1 minuto. Mas como é que eu vou saber esse tempo? É chutando? Não. Eu tenho que ir lá, criar uma playlist, aí eu tenho que ir lá e adicionar as músicas e vou ver quanto tempo eu gastei. Aí, com base nesse tempo que eu gastei, aí eu vou, né, mandar para o usuário. Ele vai quantificar quanto tempo ele gastou. Né? Mas aí, se realmente, como que você vai calcular se foi bem, se não foi bem esse teste? Né, quando o usuário ele vai muito diferente do tempo que você estabeleceu a princípio, né? Era esperado que ele fizesse dentro daquele tempo assim que você estabeleceu e ele não fez. Então, nesse caso aí você vai colocar no relatório, né, que foi muito diferente do que você esperava, tá? Então você faz o teste assim, é só para, né, você elabora as tarefinhas que é para o usuário fazer. Aí você testa essas tarefas e conta quanto tempo você gastou, assim, né? Uma estimativa. Aí você às vezes testa lá e fala assim, não, mas
O usuário normal, que ele não está acostumado com isso, pode ser que ele gaste um tempo a mais. Então, você vai dar esse tempo a mais para ele, né? Mas isso só vai servir para você calcular. O usuário nem tem que saber desse tempo, não. Você não tem que dar, você tem até 5 minutos para fazer isso, não é assim. Né? Ele vai gastar o tempo que ele gastar, tá? Ele só tem que te passar o tempo que ele gastou. Porque nesse caso, a gente não tem como estar presente para a gente mesmo quantificar o tempo. Né? Não sei se é o caso de alguém aqui, se vocês conseguem encontrar, né? Não vou pedir para fazer isso, mas o ideal seria o quê? A própria pessoa que está avaliando que quantifica o tempo e não o próprio usuário, né? Mas aqui, como todo mundo vai estar adquirindo experiência de avaliação, então todo mundo vai ter condição de ficar medindo o tempo das atividades. Aí eu vou criar playlist, então aqui eu já disparo aqui o meu cronômetro, e aí eu crio a playlist. Quando eu termino de criar a playlist, eu vou e pauso aqui, olho o tempo, e eu vou informar esse tempo para o meu colega que me pediu para fazer a avaliação. Certo, gente? Tá? Então, escolhe qual que é o seu tema, elabora as atividades que vão ser feitas, elabora os formulários lá, os questionários de avaliação, com base nas metas de usabilidade e experiência do usuário, manda isso para os colegas, que eles vão responder. Usa Google Docs, viu, gente? Para não ficar, para você ver as respostas de todos. Até porque o Google Docs ele já faz os gráficos, né? Aí você pode usar os gráficos no seu trabalho, no seu relatório, tá? Fica bem bonito. E aí você monta o relatório, né? Explicando a percepção dos usuários sobre o sistema que você está avaliando. Então, dá uma olhadinha no material, dá uma olhadinha nesses slides que eu passei e faz um relatório bem bonitinho. Certo? Tá ok. Tá, gente? Qualquer dúvida, pergunte. Era só isso que eu queria falar com vocês hoje. Aí eu marquei também um encontro desse tipo para amanhã também, de segurança, porque eu também passei um seminário. Então eu queria fazer amanhã a divisão dos grupos com vocês. Ah, mas é rapidinho também. Até se vocês tiverem pergunta de HC também a gente pode ver amanhã. Mais nada não, gente? Não, tá tranquilo. Tá. Ok, então eu vou finalizar, né? E vai mandando os feedbacks sobre o trabalho, né? Vai me dando um retorno de como é que tá indo o trabalho lá. Estão elaborando o questionário, né? Tá ficando assim, então vai avisando lá no grupo, tá? E aí a semana que vem a gente vê como é que tá indo, certo? Falou, gente. Então uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, gente. Até mais.